Olá, meus irmãos, graça e paz com todos que estão chegando agora. A partir de agora, nós vamos iniciar este culto de fé e doutrina, como havíamos prometido, né? Todas as quintas-feiras. Então, hoje para nós é o segundo culto que nós estamos realizando, é o segundo evento que nós estamos fazendo. E hoje nós vamos trabalhar um tema, irmãos, que é muito discutido nos dias de hoje, mas vamos partir do seguinte princípio: nós precisamos chegar a um entendimento. Porque se existe a Igreja de Cristo, da qual Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, essa igreja tem uma base, essa igreja tem uma razão de existir. Então nós precisamos entender, e nós vamos falar sobre o dízimo hoje. Por quê? Existe igreja que diz que não é obrigatório. Existe outras que diz que é obrigatório. Existem igrejas, inclusive, irmãos, que não permite que os membros tomem ceia se não tiver com a carteira de dízimo em dia. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos então mergulhar nas Escrituras e ver o que a Bíblia tem para nos dizer? Então eu quero pedir para você que está entrando, você que está chegando, que você possa estar compartilhando esse vídeo, convidando os amigos para participar. E assim, gente, quero deixar claro para vocês que estão assistindo, eu não sou o dono da verdade, tá? Eu não tenho céu para dar para ninguém, eu não estou aqui para me tornar uma referência. Não, eu vou trazer aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho como base bíblica. E se você tiver uma visão diferente, você pode colocar aí nos comentários e nós vamos lapidando. E eu tenho certeza que quanto mais nós aprofundarmos sobre esse tema, mais próximo da verdade nós vamos estar. E assim, disso depende a nossa salvação, perfeito? Mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma breve oração e vamos pedir ao Senhor que Ele venha abrir os céus e que Ele venha derramar sobre nós a sua unção, venha derramar sobre nós a sua graça, para que nós possamos compreender as Escrituras não conforme nós queremos, não conforme é a minha vontade ou é a sua vontade, mas como é a vontade de Deus. Que Ele venha deixar claro para nós qual é o seu querer, o que Ele espera, o que Ele quer que nós venhamos entender nesta noite. Então vamos pedir ao Senhor. Ó Senhor Jesus, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós estamos na sua presença nesta noite. Deus amado, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor não permita que eu venha falar nada da minha vontade, mas que eu venha, Pai Santo, apenas refletir o seu querer nesta noite. Me dê entendimento sobre as Escrituras, meu Pai, assim como todos aqueles que vão assistir conosco, que eles possam compreender. Deus amado, nós não podemos nos enganar. Todos nós estamos se esforçando para chegar à sua verdade. Pai, não permita que venhamos nos enganar, que não nos enganando, nós também não enganaremos ninguém, porque traremos a verdade, meu Deus. Pai, fala conosco nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço, venha nos ensinar. Assim nós estamos na sua presença, pronto para ouvir a sua voz, pronto para aprender. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja, para a honra e glória do seu nome. Amém e graças a Deus. Irmãos, então nós vamos começar. Primeiro nós precisamos entender a palavra dízimo, né? É uma palavra que vem do grego, que quer dizer decate, ou seja, significa um décimo ou a décima parte. Mas nós precisamos entender, irmãos, porque hoje existem igrejas que dizem que é obrigatório, que se você não tiver dizimando, você não pode nem tomar a Santa Ceia. Outras dizem que não é necessário. E nós, o que nós cremos? No final desse vídeo você vai ver qual é a nossa fé. Não saia daí, porque é muito importante. Irmãos, mas então para nós começarmos, nós precisamos iniciar com a Bíblia Sagrada. Primeira oportunidade, irmãos, que nós vemos falar sobre dízimo, nós vamos ver falando no livro de Gênesis 14, do verso 18 a seguir. Foi a primeira vez que a palavra dízimo foi mencionada, né? É quando Abraão paga dízimo a Melquisedeque. Então vamos ler o texto. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo.
Abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a minhas almas e a fazenda, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente que os jovens comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Irmãos, aqui nós estamos vivendo um tempo. Então Abraão vai para uma guerra, ele é bem sucedido, e quando ele volta da guerra trazendo os despojos, ele encontra com Melquisedeque. Nós já sabemos que Melquisedeque é uma figura do Cristo, e Abraão então faz uma oferta. Abraão então dá dízimos, dá uma 10ª parte de tudo que ele trouxe, dá dízimos a Melquisedeque. Primeiro nós precisamos entender o contexto desse momento. Nesse tempo ainda não existe a lei. Então não existe lei, não existe ordenança que mande ele dar. Não existe, possivelmente seja um costume ou desejo do seu coração. E pelo desejo ele deu 10%, poderia ter dado 5%, ter dado 20%, uma vez que não existia uma lei que ordenasse a quantidade que ele ia dar. Mas ele deu 10%. Nesse tempo não tinha lei. Qual é o outro momento que ainda antes da lei que nós encontramos o dízimo sendo citado? Jacó, glorificado e santo ao nome do Senhor Jesus, nós vamos então encontrar no livro de Gênesis 28, ali no verso 20, nós vamos encontrar aqui então, do verso 18 a seguir, diz assim: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela, e a chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto. Preste atenção, e Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então aqui nós vemos mais uma vez, não existia lei nesse tempo. Lembre-se que a lei foi dada a Moisés. Então nesse tempo ainda não existia a lei. Mas o que aconteceu? Jacó fez um voto. Jacó estava indo para uma missão, e Jacó nessa missão, ele fez um voto diante de Deus. Ele disse, e uma coisa curiosa, irmãos, é que Deus ainda não era o seu Deus. Olha o que ele disse: olha, eu estou indo. Se eu for e voltar em paz, se eu tiver comida, enfim, se eu for bem sucedido nessa missão, de tudo que eu trouxer, eu darei 10%. E o Senhor será o meu Deus. Será. Então ainda não era. Mas então ali ele fez um voto. Irmãos, então aqui nós precisamos entender, não existia lei, então ele fez por graça, mas ele fez por um voto. E certamente da mesma forma aconteceu com Abraão, porque Abraão deu dízimo, mas não tinha uma lei que ordenava. Então ele fez porque ele sentiu no coração, ele fez por vontade própria, né? Mas isso não demonstra que era uma coisa corriqueira, que todos os meses eram feitos, que todos os anos eram feitos, que todas as colheitas eram feitas. Porque Jacó disse que quando ele voltasse, e nós sabemos que essa viagem dele durou 14 anos. Demorou muito tempo para ele voltar, mas quando ele voltasse ele daria parte de tudo. Abraão, naquela guerra, ele deu dízimo a Melquisedeque,
mas nós não vemos registro de outros momentos que ele tenha dado dízimo. Muito bem, mas isso é o período, então nós podemos interpretar como um período graça, uma vez que não existia uma lei. Agora, irmãos, nós vamos entrar no período lei. E nesse momento, eu sei que tem muitas pessoas que vão estar se contorcendo por aí. Então eu quero já deixar muito claro assim, se você sente no seu coração de fazer um voto, e você diz, olha, eu senti no meu coração, é você e Deus, não é uma lei que ordenou, foi o caso de Jacó. Ele falou que dava 10%, se ele tivesse falado que daria 30% ou 5%, era um voto. Então muitas pessoas, de repente você tem como base o 10%, mas é um voto que você está fazendo. Lembre-se, nós estamos agora na graça. Mas eu quero chamar você para ler o livro de Malaquias, porque é o livro que dá base para a cobrança. É o livro que dá base para a cobrança do dízimo nos dias de hoje. Malaquias 3. Então abra a tua Bíblia no livro de Malaquias 3. Irmãos, eu quero ler conforme todos os pregadores leem nos dias de hoje. Eu quero ler conforme eles leem e depois eu vou fazer a interpretação conforme eu acredito que seja necessário interpretar esse texto. Olha, Malaquias 3. Todas as vezes que você vai em uma igreja, você ouve as pessoas trazendo esse texto, e esse texto é a base para dizer que você está roubando a Deus, que você está devendo a Deus, que você vai ser amaldiçoado, que você não vai ser abençoado, porque trago os alimentos na minha casa, eu vou prender o devorador, aquela coisa toda. O texto que se lê muito nas igrejas é o seguinte, é Malaquias 3, do 7 ao 10, que diz assim, ó, desde os dias de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubeis e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. É nisso, é no dízimo e nas ofertas que vocês estão me roubando. Agora veja uma coisa, irmãos, todo texto fora do contexto ele gera pretexto. Eu preciso entender qual é o contexto, quem é que estava falando, para quem estava falando, para quem era esta mensagem, tá? Então eu quero te convidar, não leia do 7 ao 10, vamos começar lendo no verso 1 de Malaquias 3, para entender quem está falando e para quem está falando. E de quem está falando. Verso 1 diz o seguinte, ó, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como o ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro, em alguma tradução pode estar os trabalhadores, e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Irmãos, então aqui vocês observem o seguinte, para quem é que Deus está falando? Veja que o Senhor diz assim que, quando, no dia do Senhor, veja do verso 3 a seguir, ó, assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi.
Quem são os filhos de Levi? Veja que aqui não está falando comigo, não está falando com você, não está falando com os gentios, está falando com os filhos de Levi. Você sabe qual era a função dos levitas? Eles eram responsáveis pelo templo, a tribo de Levi. Mas nós já vamos ver sobre a tribo de Levi daqui a pouquinho, tá? Então você vê que a promessa aqui diz o seguinte, ó, que purificará os filhos de Levi e os afinará como o ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas de justiça. Quem é que vai trazer oferta de justiça? Sou eu e você ou os filhos de Levi? Com quem que Deus está falando? É comigo e com você ou com os filhos de Levi? Está dizendo que o Senhor vai purificar os filhos de Levi, que trarão oferta de justiça. Aqui ele está falando com os filhos de Levi, com os levitas, com aqueles que eram responsáveis pelo templo. Lembra que Arão foi responsável pelo templo? Pois é. Vamos continuar aqui então. 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, ou o trabalhador, e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então aqui você está vendo que Deus está muito na bronca com a tribo de Levi, com esse povo que era responsável pelo templo, tá? Que vai vir purificar eles. Agora você não se esqueça, porque você nunca ouviu as pessoas falar sobre qual é esse direito. Porque Deus diz, ai daquele que defrauda o direito do jornaleiro, o direito do órfão, o direito da viúva e o direito do estrangeiro. Que direito é esse? Que direito é esse? Aí nós chegamos no 7. Mas então aqui você está percebendo, está falando com os filhos de Jacó, está falando com os levitas, com a tribo de Levi. E desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não o guardaste. Tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Veja que Deus está dizendo que eles devem retornar, eles devem tornar para Deus, que Deus vai tornar para eles. Ou seja, eles eram os responsáveis pelo templo. Eles eram os únicos que poderiam tocar, que podiam estar no templo, trabalhando no templo. Mas eles se desviaram, eles se afastaram. E Deus diz que se eles tornar para Deus, Deus vai ser com eles como no tempos antigos, como no tempo dos vossos pais. Por quê? Vale lembrar, irmãos, vale lembrar que Malaquias foi o último dos profetas, tá? Então, quando Malaquias está trazendo esse texto, nós já estamos muitas gerações após os primeiros levitas. Os primeiros eram sinceros, trabalhavam, faziam a coisa com decência e Deus se agradava. Porém, começa a vir os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos, vai se afastando e chega ao ponto de pessoas que estão defraudando a casa do tesouro. Roubará a Deus? Desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Agora veja uma coisa, irmãos. Existia ali homens que estavam no templo, que estava recebendo dízimo, pegando o dízimo das pessoas, então eles poderiam ser ladrão. Porque quem tem que levar o dízimo no templo, tinha que levar o dízimo no templo. Se não levasse, não seria ladrão, seria inadimplente, não estaria pagando aquilo que devia. Porque quem é que rouba? É aquele que pega algo que não é dele. Agora aquele que deixa de pagar, ele não é ladrão, ele é inadimplente. E aqui Deus está dizendo, roubarás a Deus sem nos dízimos e nas ofertas alçadas.
Aí, no verso 9, Deus diz assim, ó, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Veja que está no singular, está falando com uma única nação, não é com todas as nações. Vós, todas as nações, sois amaldiçoados. Ou seja, por roubar a Deus, essas pessoas estão amaldiçoadas. Mas quem está amaldiçoado não é as pessoas que estavam levando o dízimo ou deixando de levar. Eram as pessoas que estavam desviando os dízimos que chegavam no templo. Por isso Deus diz que deveriam... que essas pessoas estavam roubando. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, por causa dessa nação que está sendo repreendida por... Veja que ele está falando com uma nação que ele está repreendendo. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Olha o verso 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Então você vê que ele está repreendendo uma única nação e está dizendo que se essa nação se converter, se essa nação se arrepender, se essa nação voltar para Deus, ele volta para esta nação. Vai ser com estas pessoas como ele era com os antigos. No passado Deus se manifestava no templo, depois ele parou. Então Deus está falando com uma nação, está dizendo que se essa nação se converter, todas as nações olharão para esta nação e dirão, és bem-aventurada. Então, irmãos, Deus não está falando com o povo, aqui Deus está falando com os levitas, aqui Deus está falando com a tribo de Levi. Eu não sou da tribo de Levi, você não é da tribo de Levi. Deus está falando com a tribo de Levi. Então você está entendendo que aqui não é para você. Quando você vai na igreja e você vê um pastor pregando isso aqui, jogando para o povo, dizendo que é o povo que está roubando a Deus, em primeiro lugar, ou ele não conhece Bíblia, ou ele é mal intencionado, ou é mau caráter mesmo. Não tem outra explicação. Porque aqui está muito claro o texto. Mas para de ler do 7 ao 10 e leia desde o 1 e veja para quem é, com quem é que Deus está falando. Para de colocar nas costas dos outros. Agora veja uma coisa, irmãos. Quem é? Esse texto ele ainda serve para os pregadores de hoje. Sabe por quê? Porque eles dizem assim, você é obrigado a pagar dízimo. E o teu dízimo vai e você coloca em cima do altar e esse dízimo desaparece. E esse dízimo vira pizza para o pregador, esse dízimo vira carro para o pregador, casa para o pregador, casa para o filho do pregador, emissora de televisão, emissora de rádio, iate, fazenda, um monte de coisa. É para isso que o dízimo ia na casa do Senhor? Mas eu quero voltar aqui um pouquinho, e quando alguém pregar esse texto para você, chame essa pessoa para voltar e peça para eles te explicar sobre o capítulo 5, o verso 5 o capítulo 3, verso 5. E chegar-me a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente e contra os que defraudam o jornaleiro, pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Então você vê que quem defrauda o direito da viúva, quem defrauda o direito do órfão, o direito do estrangeiro, o direito do jornaleiro, ou em algumas traduções pode estar operário, trabalhador, é comparado aos adúlteros, é comparado aos que juram falsamente, é comparado aos feiticeiros. E às vezes você vê as pessoas pregando tanto contra os feiticeiros,
Você vê as pessoas pregando tanto contra aqueles que estão vivendo no adultério. Você vê as pessoas pregando tanto contra essas pessoas, dizendo que elas vão para o inferno. E eles estão defraudando o direito do órfão. Eles estão defraudando o direito da viúva. Eles estão defraudando o direito do jornaleiro. Então, nós precisamos entender que direito é esse. Que direito é esse? Irmão, abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio 14, 22. Nós pregamos isso, irmãos. Entenda uma coisa. Para nós fazermos a obra de Deus, para nós fazermos a obra, seria muito mais fácil estarmos pregando aqui e dizendo para vocês que vocês têm que pagar dízimo, que vocês têm que dizimar, que vocês têm que ofertar, que vocês têm que... Seria muito mais fácil, nós não teríamos as dificuldades financeiras que nós temos. Mas eu prefiro passar sozinho a vida inteira, mas falando a verdade. Eu não quero teu dinheiro. Teu dinheiro é para tratar dos teus filhos. Teu dinheiro é para isto. Tá? Você vai ajudar a obra de Deus com aquilo que você sentiu, glórias a Deus. Mas tem que entender uma coisa, a palavra de Deus, ela não pode ser pisoteada. Não pode ser passada por cima, só porque, irmãos, os templos estão se levantando, grandes templos, mas estão sugando as pessoas, mas estão mentindo para as pessoas. Olha para isso então. Algum dia te falaram sobre a responsabilidade da igreja com os órfãos, com as viúvas, com o operário, com o estrangeiro? Não falaram, né? Sabe por quê? Porque a viúva, o órfão, o estrangeiro, o operário só dá despesa, só tira recursos da organização. E as organizações, elas querem dinheiro, elas querem recursos. Mas é estas pessoas que Deus quer que seja cuidado. Veja isso então, Deuteronômio 14, 20, 14 do 20 a seguir. Eu vou ler aqui para você. O título diz assim, ó, os dízimos para os serviços do Senhor. E agora aqui vale lembrar que Deuteronômio já é um dos livros do Pentateuco, ou seja, já escrito por Moisés. Então nós já estamos batendo aqui na trave da lei, tá? Mas então veja os dízimos para os serviços do Senhor. Por quê? O Senhor escolheu a tribo de Levi e colocou para cuidar do templo. Diz assim, ó, 22. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que a cada ano se recolher do campo. Então tudo que você recolhia do campo, tudo que você colhia, você trazia e dava o dízimo. Agora, o que se fazia com esse dízimo? Preste atenção nisto. 23, ó, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. O que era para fazer com o dízimo? Era para levar, ponhar no altar e voltar embora com a barriga roncando? Não! Você iria tirar o dízimo da tua colheita, os primogênitos lá das tuas criações, levaria para o lugar que o Senhor escolheu para colocar o seu nome, ou seja, levaria para o templo. E lá no templo você ia comer do teu cereal, você ia tomar do teu azeite, você ia comer essa carne, ou seja, você ia se alimentar dos teus dízimos. Você ia comer dele. Hoje você tem comido dos seus dízimos? Pois é, mas o dízimo era para que você comesse. Vamos continuar. Olha só o verso 24, irmãos. Ó, e quando o caminho se for tão comprido que não possa levar por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro dará por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo o que
te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua casa. Você está vendo? Ah, mas se você mora muito longe do lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome, do templo, então você venderia tudo e chegando lá você iria comprar tudo o que deseja a tua alma, tudo o que você quer comprar. Aonde você está vendo aqui que era entregue nas mãos do sacerdote? Para ele fazer o que ele quisesse. Não, você ia comprar o que deseja a tua alma, não é o que o sacerdote deseja, é o que você desejava. E você ia comer, ia se alegrar, ia festejar você e a tua casa. Agora, meus irmãos, lembra que nós lemos lá em Malaquias, do capítulo 5, ai daquele que defraudar o direito do órfão, da viúva e do operário? Olha aqui o verso 27 de Deuteronômio. Porém, não desampararás o levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherá nas tuas portas. Então virá o levita, pois ele não tem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Então você vê que quando tirasse o seu dízimo, no final de 3 anos colocasse dentro da sua casa, você daria a parte do levita, porque o levita não tem herança em Israel. O levita não tem parte nem sorte nesse negócio, não tem herança. Então ele precisa comer. Então, quem vivia no templo se alimentava do templo. Mas olha qual era o direito do órfão, da viúva e do operário, não é para desamparar eles. Então o teu dízimo era para guardar na sua casa, e quando viesse o órfão, quando viesse o estrangeiro, quando viesse a viúva, para eles se fartar, para eles se alimentar. E fazendo isto, o que que a palavra diz? No 29, vou ler de novo. Ó. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança tem contigo. Virá o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Então você vê que Deus vai te abençoar quando você quando tinha que usar o dízimo, para abençoar as viúvas, para abençoar os órfãos, para alimentar os estrangeiros. Não era para alimentar simplesmente os levitas, não era tudo para os levitas. Os levitas pegariam sua parte porque eles não tinham herança. Outra coisa, irmãos, os levitas eles precisavam ser alimentados porque eles não tinham herança. Hoje nós vemos pessoas que recebem o dízimo, tem tempo integral na obra, então recebe salário da obra, tá? E mesmo assim ainda tira tempo para desenvolver a sua carreira artística, para vender CD, ganhar dinheiro e ficar rico, para administrar a sua empresa, porque vai lá e monta uma empresa e tira tempo para administrar a sua empresa. Outros decidem virar político, estão com tempo integral na obra, ao invés de estar cuidando das ovelhas, de estar cuidando do ministério, de estar cuidando da igreja, estão por aí fazendo política, estão por aí pedindo voto, estão por aí trabalhando para ganhar mandato, para ganhar dinheiro, para ficar rico. Estes sim são os que estão roubando ao Senhor, porque o dinheiro que está no templo, que está pagando eles para dar o tempo integral na obra, eles estão desviando o tempo e eles estão indo fazer coisas pessoais. Estão exatamente como esses filhos de Levi que nós vimos no livro de Malaquias. Exatamente igual. Se vai ter tempo integral na obra, não desampare os levitas. Então, se vai ter tempo integral na obra, é óbvio, tem que pagar conta, tem que tratar da família. Então o ministério tomou a decisão que vai dar uma ajuda de custo, que vai dar um salário para esta pessoa. Ela precisa dedicar exclusivamente o tempo dela totalmente para o ministério. Porque se ela desviar parte do seu tempo, é desvio de função. Ela está recebendo para trabalhar na obra de Deus e está fazendo coisas pessoais.
Está roubando o ministério. Claro que está. Está desviando. Está recebendo para trabalhar pelo ministério e está trabalhando para coisas pessoais. Ou eu estou errado? Então você viu aqui qual é o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro e do operário. Em Malaquias Deus comparou com o feiticeiro e com o adúltero aqueles que pervertem o direito dessas pessoas. E o direito dessas pessoas é o quê? É fartar-se, é se alimentar dos dízimos que eram colhidos naquele tempo. Vamos um pouquinho à frente, ainda em Deuteronômio 26, 12. Irmãos, existem muitos textos que nós poderíamos estar falando, tá? Mas agora eu quero trazer aqui para vocês, então, a oração do dizimista. Veja qual era o sentimento de um dizimista naquele tempo. 26:12 é a oração daquele que deu o dízimo. Depois de dizimar, essa era a oração. Veja só. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado da minha casa e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transpassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Disso não comi na minha tristeza, e disso não tirei para a imundícia, nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme tudo o que me ordenaste tenho feito. Então você vê aqui aquele que dizimou dando testemunho de que ele dividiu com o levita, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, com o operário, cumprindo assim todos os mandamentos. Então, alimentar a viúva, alimentar o órfão é um mandamento. Por que só olham o mandamento por parte do levita? Acham que é mandamento levar o dízimo e colocar em cima do altar. Mas não olham para a viúva, não olham para o órfão, não olham para o estrangeiro, não olham para o operário. Por quê? Porque só para o altar, se aqui está dizendo que é mandamento. Irmãos, como nós vimos, por que isso foi feito de tal forma? Porque os levitas precisavam se alimentar, porque eles não tinham herança, eles não plantavam, eles não colhiam, eles dedicavam exclusivamente o seu tempo à obra de Deus, a cuidar da obra de Deus. Por isso eles tinham que se alimentar, é mais do que justo. Mas assim, irmãos, então nós percebemos, daí nós vemos que essa era a ordenança. E quando nós chegamos em Malaquias, Deus, muito tempo depois, né? Aí Deus agora está puxando a orelha dos levitas porque eles estão defraudando o direito do órfão e da viúva. Então quem é que está roubando a Deus? Você viu qual é o mandamento, como que deveria ser distribuído os dízimos? Então quem é que está roubando? É estas pessoas? Porque era para elas mesmo comer os dízimos. Como que elas iam roubar? Se elas roubassem, elas ficariam com fome. Se elas roubassem o dízimo e comessem, estaria cumprindo aquilo que Deus mandou. Não tem como eles roubarem, irmãos. Não tem como. Somente aqueles que estavam defraudando, somente aqueles que estavam recebendo o dízimo lá no templo e estavam desviando. No caso, é os levitas. Por isso nós vemos em Malaquias de forma muito clara. Mas daí nós entramos, irmãos, no Novo Testamento. Agora, quando nós entramos no Novo Testamento, irmãos, entenda, quando é lei, era obrigação, era obrigado. A partir do momento que nós chegamos na graça, deixa de ser obrigado. Nada mais pode ser obrigado, porque tudo que for obrigado é lei. E nós vivemos pela graça, e a graça é um favor imerecido. Aí muita gente fala sobre, tenta justificar a exigência do dízimo, levando em consideração Mateus 23, 23. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Mas o próprio Jesus falou sobre dízimo. Sim, claro que Jesus falou sobre dízimo. Aquele momento, inclusive, ainda estava estabelecida a lei. Aquele momento ainda vivia pela lei. Porque é muito interessante entender, irmãos, que Jesus viveu na transição da lei para a graça.
Jesus, ele viveu pela lei. Quando você lê em Lucas 2:25, você vai ver que Jesus foi apresentado no templo conforme os costumes da lei de Moisés. Jesus nasceu durante a lei, viveu durante a lei. Quando é que a graça vem? A partir do momento que Jesus morre e ressuscita. A partir dali, é elevado aos céus e vem o Espírito Santo. Agora nós estamos na graça. Agora a igreja de Cristo existe. Igreja que ele prometeu em Mateus 16, do verso 16 ao 20. Igreja que nasceu no dia de Pentecostes. Mas então, olha para você ver aí no livro de Mateus 23. Muitos usam, irmãos, esse texto, muitos usam esse texto, deixa eu só achar aqui, para justificar a cobrança do dízimo nos dias de hoje. Porque Jesus, em Mateus 23, diz assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Está falando da lei ou da graça? O mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então você vê que aqui ainda Jesus está chamando a atenção dos escribas e dos fariseus. Os fariseus eram os guardiões da lei. Então nesse momento ainda imperava a lei. Ainda se guardava tudo aquilo que era referente à lei. Muito embora nós vemos algumas passagens que Jesus quebra paradigmas da lei. Como, por exemplo, a questão de trabalhar lá no sábado, de fazer a cura no sábado, Jesus fez a cura no sábado. Então, uma série de situações que são feitas, mas ainda era a lei. Não era a graça. Mas e quando é que nós vamos encontrar, então? Quando é que nós vamos encontrar, então, irmãos, os apóstolos falando? Onde é que você vê os apóstolos pregando que as pessoas tinham que levar o dízimo? Primeiro, levar aonde? Porque agora não existe mais o templo em Jerusalém. Porque quando está falando do estrangeiro, porque todo mundo tinha que ir a Jerusalém para adorar a Deus. Então pessoas viajavam dias e mais dias para chegar em Jerusalém. Essas pessoas eram estrangeiras, a igreja tinha que acolher, as pessoas tinham que ser recebidas e ser cuidadas. Da mesma forma, as viúvas, naquele tempo, irmãos, quando o chefe da família morria, gente, a mulher ficava desvalida. O órfão, quando perdia o pai, que era o provedor da casa, a igreja abraçava, a igreja cuidava dessas pessoas. Para isso servia o dízimo na lei. Agora nós vamos ver então onde você vê os apóstolos pregando dízimo. Onde você vê os apóstolos mandando pagar dízimo. Você vai ver Paulo em 2 Coríntios falando muito sobre as ofertas, falando muito sobre partilhar. Agora, eu quero trazer depois um dado bem assim para você refletir. Vamos ver aqui no livro de Hebreus, porque certamente tem alguém assistindo e dizendo assim, mas Paulo falou lá em Hebreus sobre o dízimo. Paulo falou? Então vamos ver o que Paulo falou. No livro de Hebreus, capítulo 7, verso 2. Não sabe-se exatamente se foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, né? Tem uma certa... Mas de qualquer forma, a carta está escrita. Vamos ler. Veja só que aqui Paulo está falando, ou o escritor aos Hebreus está falando, sobre aquele episódio que aconteceu com Melquisedeque e Abraão. Sobre aquele episódio que aconteceu com Abraão e com Melquisedeque. Olha só, capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação, rei da justiça, depois também rei de Salém e rei da paz. Sem pai, nem mãe, nem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida.
mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que deu dízimos, pagou dízimos, porque ainda não ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outros sacerdotes se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Irmãos, então aqui nós estamos vendo, paz do Senhor, irmão Agnaldo, paz do Senhor, irmão Emerson, irmã Rafa Martins, que Deus abençoe vocês. Então entendam isso, irmãos, muda o sacerdote, muda a lei. Na lei, era obrigatório. Por quê? Porque todo mundo tinha que ir ao templo. Por isso cuidar dos estrangeiros. Mas agora, muda o sacerdote, muda a lei. Vejam só, nós estamos em um sacerdócio real e perpétuo que vem da linhagem de Melquisedeque. Ah, mas então é obrigado. Por quê? Porque Melquisedeque tomou o dízimo de Abraão. Mas veja que lá não era obrigado. Não existia lei obrigando Abraão a dar o dízimo. Assim como não existia lei obrigando Jacó a dar o dízimo. Jacó deu o dízimo em um voto. Ele fez um voto. Então, se você sentir no seu coração de fazer um voto, não está errado. É o teu voto. Você fez um voto. Se você sentir no seu coração e quiser fazer um voto e disser assim, ó, a partir de hoje, Senhor, tudo que o Senhor me der, eu vou dar metade para a obra do Senhor. É você e Deus, é o teu voto. Mas isso não é uma obrigação. Isso é graça. Graça é um favor imerecido. Você entende? Da mesma forma foi Abraão. Abraão fez isto, mas não tinha lei que o obrigasse. Ou seja, nós entendemos que isso foi graça. A ação de Abraão foi graça. Ele sentiu no coração de abençoar Melquisedeque. Jacó sentiu no coração de fazer esse voto para com Deus, mas não foi obrigado. Ninguém era obrigado. Entendam isso então, irmãos. Nós não podemos obrigar ninguém, nós não podemos pregar que dízimo é uma obrigação. Era obrigação lá na lei. E você viu para que servia o dízimo. Não era para as coisas que estão sendo feitas hoje. Não era para isso que está sendo feito hoje. O dizimista tinha o direito de levar e comer. Se fosse longe, ele poderia vender o seu dízimo, vender os seus frutos, os seus animais, e chegando lá, comprar tudo que sentisse o seu coração desejasse, e ele e a sua família se alegrar na casa do Senhor, não desamparando o órfão, a viúva, o operário e o levita. Vocês conseguem entender isso? Irmãos, até porque, veja só, hoje nós vivemos na graça. E hoje, não adianta eu falar para você que você vai contribuir e você vai ser abençoado. Primeiro tem que saber que tipo de contribuição você está fazendo, sabe por quê? Olha só para você ver no livro de Mateus 5:23. Antes das pessoas pedir contribuição, antes das pessoas pedir contribuição, antes das pessoas pedir dízimo, tá?
Não prego dízimo porque eu não vejo base bíblica para tal. Mas se alguém sente no coração e quer fazer um voto e diz assim, não, eu vou ser um dizimista, eu vou dar 10% do que Deus me der, vou investir na obra. Um dia alguém me perguntou mas e se eu pegar o meu dízimo e eu quiser comprar uma cesta básica e dar para alguém? Isso está errado? Em muitos lugares dizem que está errado, você tem que levar e colocar no altar. Mas você viu como que era? O dizimista tinha que recolher os frutos na casa e dividir, permitir que a viúva, que o órfão, que o estrangeiro, que o operário pudesse se alimentar desse dízimo. Então não é problema nenhum você abençoar a vida das pessoas, Deus se agrada disso. Veja aqui então no livro de Mateus 5:23. Pra gente, nós já estamos encerrando, tá certo? 5:23. Olha o que diz assim, olha. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então você vê que mais importante, meu irmão, mais importante, minha irmã, do que eu ensinar a você que você tem que se sacrificar e pôr dinheiro no altar, é eu te ensinar que não adianta você, antes de você fazer a oferta, olhe para o teu coração. E se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, mais importante do que você contribuir, é você ir lá e se consertar com o teu irmão. E depois você vem e oferta. Sabe por quê? Porque Deus só aceita de coração puro. Deus só aceita de mãos limpas. Você entendeu isso? Irmãos, é isto. Ficou alguma dúvida para vocês? Então nós encerramos, deixando claro para vocês como nós vimos na Bíblia. Dízimo não é para pastor, dízimo não é para pastor, dízimo não é, sabe, para comprar carro para pastor, dízimo não é para construir templo. Não, irmãos, dízimo não é para isso. Dízimo lá na lei, o dizimista tinha o direito de comer o seu dízimo. Tá? E Malaquias 3,5 diz, ai daquele que defraudar o direito do órfão, da viúva, do estrangeiro e do operário. São comparados com pessoas que estão vivendo em adultério. Pense sobre isso. Irmãos, creio eu que tenha. Então, só quero encerrar dizendo para você o seguinte: você não é obrigado a dizimar. Você não é obrigado a dar dízimo, porque vivemos na graça. A graça é um favor imerecido. Tem lugar que diz assim que se você não... como disse, tem uma determinada igreja aí que eu não vou citar o nome dela, que diz o seguinte, que se você não ficar 2 meses sem pagar o dízimo, você não pode tomar a Santa Ceia. Todo mês você tem que pagar o dízimo e a carteirinha carimbada. Se você não pagar o dízimo, você não pode tomar a Santa Ceia. Aí eu só quero te perguntar uma coisa. Então a morte de Cristo foi apenas a entrada da tua salvação. Tem que continuar pagando prestação. Foi financiamento. Não, irmãos. Nada substitui o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Tudo o que nós fazemos é por gratidão, é por graça. Tá? Mas obviamente você sabe que se a igreja tem tem um trabalho social, se a igreja tem um trabalho social, vamos nos unir, nós somos a igreja, vamos cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos operários, dos desvalidos que Deus colocar no nosso caminho. Vamos juntar aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos deu, vamos contribuir e vamos ajudar essas pessoas. Se nós alugarmos um local para a igreja se reunir, né? Um lugar onde a igreja se alegra, onde a igreja se reúne para orar, ter um espaço para servir a Deus, uma vez que em casa a gente não tem toda essa condição, é cachorro que late, é o vizinho que chama, é o carro que buzina, é o carro da pipoca que... Enfim, e você não consegue dedicar um tempo. Se nós temos numa congregação, nós temos mais liberdade.
Nós dedicamos mais tempo para isso, nos alimentamos. É óbvio, irmãos, que todos devem ajudar para manter, por quê? Porque o aluguel é pago, a água é paga, a luz é paga, mas nós sabemos que tudo isso nós contribuímos de coração, tá? Nós fazemos como Paulo diz no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios 9, quando ele diz assim, tudo que você fizer, faça de coração. Irmãos, antes de você fazer uma contribuição no ministério, bota teu joelho no chão, fala com Deus. Se Deus tocar no seu coração, e é quanto Deus tocar no seu coração, você pode ter certeza que Deus toca, tá? Apresente a Deus. Apresente a Deus. E se Deus tocar no seu coração, faça. Se Deus não tocar, não faça. Agora, de uma coisa pode ter certeza. Nunca deixe uma pessoa bater na tua porta com fome e voltar embora com fome. Nunca deixe um órfão bater na sua porta e voltar embora com fome. Sabe aquela viúva que mora na nossa comunidade e que talvez não tem ninguém por ela e passa necessidades? Nós precisamos cuidar dela. Ou nós fazemos isso ou não é obra de Deus. Ou nós cuidamos do órfão, cuidamos da viúva, cuidamos do doente, cuidamos do desvalido, ou não é obra de Deus. Fico à disposição, irmãos. Se sobrou alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários que eu vou estar respondendo na sequência, tá bom? Eu estou à disposição. Na próxima quinta-feira nós vamos estar aqui. E o tema da próxima quinta-feira, irmãos, vai ser tão controverso quanto a questão dízimo. Porque agora eu quero, na próxima quinta-feira, trazer aqui mostrando para vocês como é que a igreja do Senhor Jesus tratava a questão financeira. Porque Jesus edificou uma igreja. Mateus 16, do verso 16 ao 20, quando ele diz para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, se Jesus edificou uma igreja, nós temos que ver como que ela tratava esses temas. Por exemplo, vamos falar um pouco na próxima quinta-feira sobre teologia da prosperidade. Vamos falar um pouco sobre como essa relação fé e dinheiro, como que ela está e como que tem que ser na igreja de Cristo. Tá bom? Irmãos, e assim então nós encerramos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, irmãos, o nosso site iajc.com.br, lá tem material de estudo diverso e nós vamos estar alimentando a cada dia, irmãos, nós vamos estar trazendo mais e mais materiais lá no site para que possa, irmãos, facilitar para todo o povo estar estudando, todo o povo estar aprendendo cada vez mais. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Ficam na paz do Senhor Jesus. Sábado estaremos lá no tabuleiro glorificando ao Senhor. Eu espero ver o irmão Aguinaldo lá, a irmã Josi, todo o pessoal junto com a gente lá, adorando a Deus no próximo sábado, às 19h30, lá no tabuleiro. Irmãos, você que está conosco, vamos agradecer a Deus por esta rica oportunidade e assim estamos encerrando em nome do Senhor Jesus. Ó Deus amado, ó Deus santo, Deus todo-poderoso, Pai, nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, com gratidão, Senhor, pela oportunidade que tivemos de meditar na sua palavra. Pai, toca no coração de cada filho e cada filha, aonde tiver dúvida, Senhor. Que o Espírito Santo esclareça, que o Espírito Santo, ó Pai amado, venha trazer resposta a cada uma das perguntas. Pai, não deixe os seus filhos em dúvida, Senhor. Espírito Santo, dê discernimento a cada filho e cada filha. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, porque eu sei que assim será feito, porque nos reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um excelente final de semana na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe.